Boa noite, a paz do Senhor. Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Você acha Mateus e volta um pouquinho. Amém? Já temos ali na tela. Profeta Ageu, capítulo 2. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, te louvamos por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito em nós e farás, Senhor, através de nós. Pai, nesta noite, toma-nos mais uma vez, Senhor, para que sejamos tão somente instrumento para o fluir da tua palavra, instrumento, ó Deus, para que tu fales com a tua igreja, para que tu venhas revelar a cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Que nesta noite, Senhor, esta ministração seja vinda dos altos céus, e que os nossos corações sejam tocados, que a nossa vida seja transformada, e que em todo tempo, Senhor, nós possamos apresentar a Ti louvor, glória e adoração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu creio que esse é um texto que nós conhecemos muito, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas quando nós ouvimos falar da segunda casa, o próprio texto aqui, o Senhor pergunta: quem dentre vós conheceu a glória da primeira casa? E quando nós vemos, eu estava ali ouvindo o testemunho da Micaela e já pensando, é o início da ministração, porque quando nós ouvimos dos feitos do Senhor e vemos vida que o Senhor derrama, ainda onde a medicina diz que está sentenciado à morte, que não tem mais jeito, mas Deus vem e traz a glória que ministra, que cura, que liberta, que muda a história. E quem pôde acompanhar a Micaela no hospital e que viu e que hoje pode verdadeiramente declarar: a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Sabe por quê? O Senhor traz uma nova história. O Senhor muda a sentença de morte, de destruição, e Ele é aquele que tem poder para fazer tudo novo. E quando a gente vê aqui a história da segunda casa, não podemos seguir sem nos remeter aonde tudo começou.
na vida de Davi, quando Deus dá a ele os planos para a construção do templo, que Davi passa para o seu filho Salomão, e Salomão vai e começa a construir o templo, e Salomão recebe riquezas, recebe presentes, a própria rainha de Sabá trouxe utensílios, e nós vemos uma história linda de um templo que foi erguido, e a Bíblia diz que Salomão construiu o templo com duas colunas principais que sustentavam ali, mas que após a construção desse templo, quando tudo estava finalizado, e podemos dizer que era perfeito, que todos falam da grandiosidade desse templo, da maravilha que era o templo, conhecido como o templo onde a glória do Senhor estava, e o cuidado que Salomão teve ao apresentar o templo, foi apresentar o holocausto ao Senhor. E o texto de Crônicas diz que desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu aquele templo. Não era só um templo de riquezas materiais, não era só um templo onde você olhava e tinha revestimento de ouro, mas era um templo onde a glória do Senhor estava, onde ali os sacerdotes iam adorar, onde os levitas adoravam. Mas o povo, apesar da glória, da presença de Deus, o povo começa a desobedecer, começa a se desviar, e Deus fala com esse povo. E Deus fala com o povo do cuidado, para que se voltasse para Ele, que viria o castigo, que viria um tempo difícil, e esse tempo difícil veio a invasão da Babilônia, onde Nabucodonosor vem e que leva cativo. Nós lemos a história de Daniel, nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e nós vimos como tudo começou da tristeza do povo que foi levado cativo. E entender que quando nós esperamos coisas grandiosas de Deus, Salomão, ele viveu a glória de ver o templo onde Deus habitava, onde ele apresenta ao Senhor aquele templo, e um templo que você orava e Deus se movia. E nós precisamos entender que quando o Senhor se manifesta, tem alegria, tem cântico, tem choro de alegria, tem adoração. E nós vemos que em todo o tempo, o povo adorava ao Senhor dentro do templo. O povo, quando foi levado cativo, o povo se recordava do tempo em que eles andavam ali, cantavam, adoravam ao Senhor. E uma das coisas que nós precisamos lembrar é de um texto também muito bonito, que nós sempre repetimos, de Crônicas, né? Quando Salomão inaugura o templo, e que Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, um Deus que se inclina dos altos céus, de um Deus que ouve a oração que se faz no templo, que se faz naquele lugar, de um Deus que se faz presente, mas de um povo que se distanciou desse Deus, de um povo que não ouviu a voz de Deus, quando os profetas se levantaram e começaram a alertar ao povo do momento em que havia uma profecia de ficarem cativos durante 70 anos, e a profecia se cumpriu. Mas quando eles chegam na Babilônia, vou ler aqui o texto de Salmos 137, diz que quando eles chegaram na Babilônia, eles estavam entristecidos. E o texto fala assim, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: canta-nos uma canção de Sião. Mas como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? E quando nós vemos que não dá para cantar quando nós estamos longe da presença de Deus,
E os moradores da Babilônia, eles queriam ouvir, queriam que eles cantassem, queriam que eles adorassem. Mas a adoração em terra estranha, querido, não é tão fácil. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que Deus tem buscado uma geração que se posicione para dizer: eu não dependo do lugar, eu dependo da presença de Deus para adorar. Mas olhar a história de Ageu 2, onde fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, mas saber que o povo estava cativo na Babilônia, e de um cativeiro que duraria 70 anos. E esse tempo passou. E quando esse tempo passa, o povo volta para reconstruir, volta para reiniciar. E quando eles estão ali felizes que eles saíram da Babilônia, e aí o Salmo 126, e é um salmo que eu amo recitar, e a folha colou, é porque a Bíblia é nova. E ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, porque estamos alegres. Parecia que era destruição, parecia que não tinha mais jeito, mas quando Deus se move em nosso favor, de tudo aquilo que era tristeza, era motivo de angústia, estávamos como os que sonham. E às vezes nós andamos entristecidos, nos afastamos da presença de Deus, perdemos coisas, deixamos de conquistar coisas, e pessoas se decepcionam, pessoas acham que o tempo dita as regras, o tempo não nos dá mais condição de realizarmos. Mas quando Deus vem em nosso favor, quando Deus se levanta em favor daqueles que são seus, os sonhos, queridos, eles nos são permitidos. Então nesta noite, a palavra para você é: tenha uma certeza que você pode voltar a sonhar. Porque o Deus que realiza sonhos, o Deus que muda a história, é o Deus que se faz presente nesse templo aqui nesta noite. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós cremos que Ele é galardoador, porque buscamos a Ele, Ele muda a nossa história. O povo volta para Sião, o povo volta com o propósito de reconstruir, o povo se une em alegria para reconstruir o templo, e diz que eles primeiro renderam um culto ao Senhor, adoraram ao Senhor, mas quando eles estão lá felizes, reconstruindo, porque eles tiveram a liberação de um rei que veio, e um rei persa, que dominou a Babilônia e que libertou o povo de Deus, porque também era a promessa de Deus que Ciro se levantaria e que daria libertação ao povo, e o povo sai para reconstruir, e quando o povo chega, eles estão lá felizes, unidos, preparando um novo tempo, crendo que tudo será um novo tempo, só que as dificuldades começam a aparecer. Tinha um povo que se aproxima e que deseja reconstruir o templo junto com eles. Só que não foi permitido que esse povo reconstruísse o templo com eles. E esse mesmo povo, que foi negado que eles os ajudassem, se levanta, vai até o rei e diz: sabe aquele povo que estava cativo? Esse povo está reconstruindo, mas esse é um povo rebelde. Esse povo é um povo que não vai pagar impostos. Esse povo é um povo que vai trazer dificuldade para o reino. Nós estamos falando isso porque nós somos funcionários do palácio e nós sabemos que talvez vá faltar recurso, e por isso nós viemos aqui para dizer que esse povo está lá reconstruindo o templo. E ó rei, o senhor vai perder recursos, os impostos não serão recolhidos. E o que acontece é que o rei manda impedir que eles permanecessem a reconstrução do templo. Só que o templo não tinha a mesma grandiosidade do templo de Salomão. Era um templo menor. Era um templo que estava sendo construído.
com poucos recursos. E aquele povo, quando vê a dificuldade, no momento que o imperador manda impedir que eles permanecessem reconstruindo o templo, eles desanimam, uns continuam e vão buscar o decreto de Ciro, onde eles tinham autorização para aquela reconstrução. E aí, quando o imperador Dario recebe aquele povo e entende o que estava acontecendo e que realmente tinha um decreto, manda buscar esse decreto e vê que o povo tinha autorização para a reconstrução do templo, e aí o decreto é invertido. Não só vem a autorização para que eles continuem na reconstrução, mas vem o imperador manda que deem a ele todos os recursos necessários para a reconstrução do templo, e que mais, que deem todos os animais que eles precisem para o holocausto que seria apresentado diariamente. E vem esse decreto e vem a liberação. Mas só que aquele povo que estava empolgado na reconstrução do templo se afastou. E aquele povo volta para os seus afazeres, começam a reconstruir as suas casas, começam a se preocupar com os interesses próprios. E o que acontece com o profeta Ageu é que Deus, por meio do profeta Ageu, chama esse povo novamente. E aí chama um povo que deixou de cuidar da casa do Senhor, de um povo que está ali construindo para os seus próprios interesses, preocupados com aquilo que eles podem reconquistar. E o Senhor chama a atenção desse povo, dizendo justamente para que eles olhassem para dentro da casa do Senhor, para que eles olhassem aqui, para que o tempo da reconstrução era o tempo que Deus estava chamando o povo a estar ali com eles. E ele diz, fala agora, Zorobabel, que quem há entre vós que tenha ficado e que tenha visto a casa na sua primeira glória. Mas no capítulo 1 de Ageu, ele fala assim, no verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E nós hoje, queridos, nós ouvimos muito isso. Deixa para depois, amanhã eu faço. Eu vou deixando de lado as coisas que talvez sejam prioridades na casa do Senhor. Amanhã eu vou ao culto, hoje eu estou cansado, estou desanimado. E vamos deixando a casa do Senhor, o chamado do Senhor, vamos deixando de lado aquilo que Deus colocou no nosso coração. Talvez aqui nesta noite tenham pessoas que já atuaram no ministério, tenham pessoas que tenham sido ativas dentro da igreja, tenham pessoas que talvez até um dia estiveram no altar ministrando a palavra, mas por algum motivo também veio o tempo em que se isolou, que se afastou e que desanimou. Talvez aqui hoje tenham pessoas feridas, dizendo que nunca mais eu vou atuar, nunca mais eu vou fazer, eu quero entrar na igreja e só assistir culto, porque foi ferido por alguém. E quando Deus nos leva e nos chama à presença dEle, quando Deus nos desperta a entender que não importa o passado, não importa a grandiosidade de tudo aquilo que você um dia teve. Talvez você tenha perdido relacionamentos, talvez portas tenham se fechado. E você fica olhando, no passado eu tinha recurso, no passado eu tinha tantas coisas. E eu vivia um relacionamento que eu vivia de uma forma feliz. E o passado, às vezes, nós começamos a fazer comparações. Hoje eu estou desse jeito, mas eu já tive isso, eu já fui assim. Queridos, quando Deus nos chama à presença dEle, quando Deus fala da casa, Ele não fala de uma casa que Ele vai colocar riquezas, que Ele não compara a casa dizendo, olha, eu vou trazer a mesma riqueza da época de Salomão para essa casa. Mas o que Deus chama o povo a entender é que
a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o que foi a glória? Quando Salomão inaugurou o templo, o texto diz que o próprio Deus encheu aquele lugar da sua presença. E nós precisamos desejar a cada dia a presença de Deus em nós. Entender que as grandiosidades que o mundo oferece não vão trazer a presença de Deus para nós. Entender que quando o povo chegou aqui no Salmo 137, eles falam da tristeza, não é porque eles perderam o talento de tocarem os instrumentos, não é porque eles perderam o talento de cantar, mas é porque eles não sentiam a alegria da glória da casa, a alegria da presença. E nós precisamos entender que glória não são recursos conquistados, não são as riquezas conquistadas, mas é a presença de Deus conosco, que nos leva assim, ainda que a casa não seja grandiosa, mas a presença de Deus vai trazer a grandiosidade da bênção. Entender que Deus tem nos chamado para viver esse tempo, de uma geração que se afasta, de uma geração que talvez frequente os cultos, mas é uma geração que entra e que senta, que assiste o culto, porque é um admirador do Evangelho. Eu me sinto bem quando eu vou assistir um culto, eu estou na igreja, mas eu não tenho um compromisso com Deus, eu não tenho uma aliança com o Senhor, e eu sou só um ouvinte. Na segunda-feira eu até estava comentando aqui na reunião dos guerreiros de oração, de uma pessoa que eu conheço, e nós estávamos conversando uma certa vez, e até sobre uma questão de uma situação dele, e quando ele falou para mim, olha, eu frequentei a igreja evangélica há muitos anos, sabe? Eu sou um admirador, eu gosto. Hoje eu ouço até alguns louvores, mas eu só ia lá assistir culto porque me trazia uma paz. A diferença é que quando você entra e sai, você não entende o que é a presença de Deus plenamente na tua vida. Porque essa paz que você sente aqui nos cultos, essa paz ela vai te acompanhar em todos os seus dias. Aonde você for, aonde você colocar os seus pés, ali a presença do Senhor estará com você. Ali a presença, a paz do Senhor estará com você, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no transporte aonde você anda, em tudo que você fizer. E nós precisamos entender o que é a glória de Deus que se manifesta. Muitas das vezes nós ouvimos uma ministração, se nós entregarmos para Deus aquilo que nós temos de melhor, Deus vai derramar uma bênção tal sobre nós, e Ele derrama, e isso é verdadeiro, mas nós precisamos entender que não é daquilo que eu dou para receber em troca, mas é da adoração que eu apresento a Ele, na minha vida que eu entrego a Ele, e aí a presença dEle vem. Quando Salomão inaugurou o templo, ele não disse, Senhor, todo ouro aqui é seu, mas ele apresentou holocausto, sacrifício, adoração a Deus. E quando Deus fala através do profeta Ageu, Deus fala com o povo, Deus fala com o profeta, Deus fala com o sacerdote, Deus fala com o governador, mas Deus fala com o povo. Era uma chamada para aquele que era o líder político, para aquele que era o líder religioso, mas para aqueles que estavam no templo. Deus estava chamando todos a estarem na presença dEle, a estarem ouvindo a sua voz. E Ele disse, minha é a prata, meu é o ouro. Deus não dependia de riqueza, de reis para construir o templo. O que Ele estava dizendo para aquele povo, não fiquem olhando as coisas do passado, mas olhem para aquilo que eu vou fazer nos dias de hoje, olhem para aquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Então, queridos, se um dia você esteve fora, se um dia você teve um ministério grandioso, e talvez você olhe e diga, tudo se apagou, tudo se acabou na minha vida, o tempo correu, a idade avançou, e eu não tenho mais tempo para viver a expectativa. Você imagina de um povo que estava retornando de um cativeiro de 70 anos, não eram tão jovens,
Mas era um povo que estavam voltando cheios de alegria, e estávamos como os que sonham. Era o tempo novo de Deus na vida deles. E esse é o tempo do Senhor para nós. Nós precisamos nos levantar a cada dia e viver essa promessa do Senhor, de saber que teve destruição, teve perdas, mas tem um Deus que todos os dias se levanta, tem um Deus que todos os dias se inclina para ouvir as nossas orações, tem um Deus que responde, tem um Deus que pega aquilo que era velho, que estava destruído, e faz o novo acontecer na nossa vida. Tem um Deus que quer tão somente habitar em nossos corações, em nossas vidas, porque não são os templos, queridos, mas é um momento em que eu digo: Senhor, vem e faz morada em mim, traz a tua glória, traz a tua presença. Diz: Espírito Santo de Deus, vem, habita, toma posse, faz a tua obra, aquilo que eu não consigo fazer, Senhor. Que todos os dias eu me encontro comigo mesmo, que todos os dias eu olho as minhas imperfeições, que todos os dias eu olho as minhas limitações, de todos os dias que eu quero fazer coisas grandiosas para ti, mas eu não tenho conseguido. Senhor, olha para mim e faz o novo na minha vida. Precisamos abrir a boca e clamar, precisamos dizer e não nos lamentarmos, olhar o que era antes, o que eu tinha, o que se foi, o que perdeu, mas dizer: Senhor, está pequeno, mas é teu, que eu diminua e que tu cresças a cada dia, que eu não queira a grandiosidade, Senhor, do templo, mas que eu queira a grandiosidade da tua presença na minha vida, da tua glória na minha vida. Entender que quando nós oramos, Deus vem e faz coisas novas. Tinha um império, tinha um rei, tinham perseguições, mas tinha Deus em todo o tempo com eles. Tinha Deus em todo o tempo dizendo: sou eu que estou no controle. Lembra de Daniel cativo? Lembra de Daniel quando não se dobrou e manteve a adoração e a oração ao Senhor? Lembra que Daniel foi lançado na cova de leões famintos, mas Deus estava com ele. Desesperado, o rei vem: Daniel, dá-se o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, ter te livrado. Aquieta o teu coração, rei. O Senhor não permitiu que os leões me devorassem. Aquieta o teu coração, querido. Sabe por quê? As lutas vêm, os inimigos se levantam, mas o que aconteceu com todos aqueles que foram para a Babilônia? Deus estava guardando, livrando. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Sabe o que era isso? O rei teve que ver: eu trouxe eles cativo, mas o Deus dele tem acompanhado todos os dias. O inimigo vai se levantar diante de você, pessoas vão se levantar, mas vão olhar e vão ter que dizer: o Deus dele, o Deus dela tem cuidado continuamente dele, o Deus a quem ele continuamente serve. Louvor e adoração, queridos. Estamos nessa vida caminhando embaixo das dificuldades, das lutas, das adversidades, mas em todos os nossos dias o Senhor tem se feito presente. Em todos os nossos dias o Senhor tem dado um novo tempo para cada um de nós. Se você se posicionar, se você se mover, você precisa entender que Deus se move com quem se move, com quem busca a presença dele. O tempo passa, está tudo destruído, mas vai voltar a sonhar. Sabe por quê? A promessa do Senhor era a reconstrução. Olharam: quem são esses que vêm? O templo está destruído, vai reconstruir, e eu vou habitar de uma forma tão tremenda que vou restaurar. Pessoas que se perdem, pessoas que se afastam da presença do Senhor, pessoas que andam pelo caminho de prostituição, caminhos do crime, e o mundo às vezes diz: agora quer ir para a igreja? Depois de tudo que fez, depois de tudo que passou, quer ir para a igreja? Porque quem reconstrói não são homens, quem reconstrói é o Senhor. Quando você chega para ele e diz: Senhor, eu andei em lugares de erro, em caminhos de morte, caminhos de destruição, Senhor, eu andei em lugares que entristecia o teu coração, mas eis-me aqui, Senhor, para um tempo novo. Sabe o que Deus diz? A glória da segunda casa. Vão olhar e vão dizer: sim, era, mas hoje é transformado.
transformado. Era, mas hoje tem um novo caminhar. Era, mas hoje é cheio da minha presença. E a presença do Senhor muda e quebra, cancela toda a legalidade das trevas, do inferno. Porque aquele que andou no caminho da morte, o Senhor trouxe para viver o tempo da paz, da alegria, da restauração. Queridos, nós vivemos esse tempo onde o mundo diz que não há esperança. Nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O mundo que diz que não há esperança para governos, não há esperança para pessoas que estão vivendo no mundo do crime. Quando nós oramos, hoje pela manhã o pastor Ulisses trouxe uma ministração sobre a oração. Quando a igreja do Senhor ora, quando nós andamos pela cidade orando, proclamando o nome de Jesus, não pense que foi só uma ida de um ônibus, de um povo que foi ali e orou. São Gonçalo está sendo impactada desde as 8 horas da manhã. Há uma igreja orando, há joelhos dobrados, há um povo clamando. Sabe o que acontece? A oração chega diante do Senhor. Quando falam que São Gonçalo é uma cidade marcada pela criminalidade, vai ser conhecida pelo nome de Jesus Cristo, pregado por essas ruas, pelas igrejas que vão ficar lotadas, vai ser conhecido pelas praças, que vão ter igrejas orando, clamando, vai ser conhecido como uma cidade que foi transformada, que muitos dizem que aqui não há prosperidade. São Gonçalo vai prosperar. Hoje, quando estávamos andando lá, orava: Senhor, prospera essa cidade, prospera, Senhor, o comércio, a indústria, prospera, Senhor, aqueles que estão nesta cidade, porque aonde a igreja do Senhor está, querido, a glória da casa sendo liberada, a bênção de Deus sendo liberada sobre esta cidade. Então, ao invés de se levantar e ouvir, não tem nada de bom em São Gonçalo, fique de pé, porque você vai ver, o Senhor há de trazer algo novo sobre esta cidade, o Senhor há de derramar um tempo novo sobre São Gonçalo. O Senhor está derramando esse tempo onde Ele tem nos convidado a viver a cada dia na presença dEle. Quando você desejar a glória, a presença dEle, entender que Deus tem buscado adoradores, Deus tem buscado pessoas que se levantem para que Ele possa agir. Muitos, queridos, estão entendendo aquilo que os olhos veem. É pouco, é pequeno, mas Deus não olha aquilo que você está vendo. Deus vê aquilo que Ele pode fazer. Deus vê aquilo que Ele pode fazer a cada dia. E nós precisamos caminhar nesse mover de fé. Enquanto nós estamos aqui na igreja, é muito lindo quando nós glorificamos, dizemos: Senhor, muito obrigada, glória a Deus, aleluia, cada testemunho maravilhoso. Mas seja você um referencial da presença de Deus. Seja você um lugar aonde o Senhor quer marcar com um testemunho de vida. Seja você aquele que vai se levantar, porque quando o povo chegou ali, o templo estava lá para ser reconstruído. Seja você a coluna que o Senhor vai usar dentro da tua casa, para manter de pé, para renovar, para reconstruir. Seja você a coluna que Deus vai usar dentro da tua empresa. Seja você a coluna que o Senhor vai usar aqui na PIB de Trindade, para se levantar, para ser cheio da unção, para quando as pessoas cativas entrarem, você ser aquele que vai orar e vai dizer: Senhor, quebra toda a cadeia, quebra, Senhor, as algemas, destrói todo o vício, porque a unção do Senhor é liberada para aqueles que o buscam. A unção do Senhor está disponível para aqueles que oram, para aqueles que creem. Ao invés de dizermos: Senhor, a casa é pequena, eu vou desistir. Tem muitas perseguições, o inimigo se levantou. Tem decretos, tem sentenças. Tem Deus cuidando, tem Deus presente.
Tem Deus que chama o rei, que chama o imperador e faz criar decretos em favor do seu povo. Sabe o que aconteceu quando Dario fez o decreto? Ele não só liberou recursos para o povo reconstruir o templo, mas ele disse mais: todo aquele que se levantar contra o povo de Deus, todo aquele que se levantar para impedir a reconstrução, esse terá a sua casa destruída, esse será pendurado na coluna. Ele fez um decreto que não persigam mais esse povo, porque Deus estava cuidando dos detalhes. Podem fazer leis, podem dizer que vai ter sentença contra a tua vida, mas a palavra final é do Senhor. A palavra final é do Senhor. A casa pode ser outra, e a glória também será outra, querida. Talvez você tenha entrado aqui hoje e esteja dizendo: eu estou de uma forma tão diferente, eu tenho andado de uma forma tão diferente. Tem corações que se blindam para não viver mais situações que viveram no passado. Tem corações que se blindam e dizem: nunca mais eu vou passar pelo que eu passei. E aí são pessoas que estão tão blindadas e se fecham de uma forma tão fortalecida, que não se abre para o agir de Deus. E eu quero te convidar hoje a tirar essa proteção, a dizer: Deus, eu quero tirar toda a resistência do meu coração, mas eu quero sentir a tua presença aqui neste lugar. Deus, de todo o coração que ficou frio, de toda a caminhada que eu me distanciei de ti, e que hoje eu não compreendo mais o que é viver na tua presença. E eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui dentro hoje. Eu sei que você entrou aqui hoje, mas o Espírito Santo está falando ao teu coração. Você tinha um ministério, você tem um chamado, e você se entristeceu, mas no lugar onde você se entristeceu, Deus vai levantar pessoas para te curar. Deus vai usar pessoas que você não vai entender, mas tem cura do Senhor para ressentimentos, mágoas que estão impedindo você de fluir. É muito bom quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar. É muito bom quando eu digo para Ele: Senhor, eu não sei como fazer. Mas você pode até dizer para Ele: Senhor, a casa é pequena, não tem luxo, não tem riqueza, mas que em todos os meus dias, que eu possa dizer que Ele cresça e eu diminua. Não é a casa, não é o tamanho da casa, é se Ele pode habitar. E aí só você pode dizer para Ele: Senhor, entra. Senhor, visita novamente. Senhor, faz de novo. Enche de novo, renova de novo, quebra de novo, Deus, tudo aquilo que precisa ser tirado. Espírito Santo de Deus, vem e tira tudo aquilo que precisa ser transformado. Eu tenho vergonha de coisas que eu fiz. Esquece, querido, hoje é dia do Senhor restaurar. É a casa nova, a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. No passado eu trabalhei na casa do Senhor, você nem sabe, eu cantava, eu orava, eu pregava, Deus me usava de tal forma, pessoas eram curadas. Esquece o passado, Deus tem um novo tempo para você nessa noite. Deus tem um novo tempo para você hoje. Deus está chamando pessoas aqui para se levantarem. Nós precisamos entender que o Senhor tem buscado todo aquele que Ele pode usar para renovar, para transformar. Sabe por quê, querido? O tempo do fim está chegando e nós sabemos que o tempo é curto. E a igreja do Senhor precisa se levantar. Por isso a igreja foi para as praças orar. Nós não fomos para dizer: olha, a PIB de Trindade está fazendo um trabalho lindo. Tem um
para um projeto lindo de um ônibus. A PIB de Trindade está indo responder a um chamado. Deus chamou, a igreja obedeceu. Deus te chama, querido, nesta noite. E ouça a voz do Senhor dizendo para você: Ele quer derramar glória sobre a tua vida. Resistir a gente pode. Estou muito ocupado. Foi isso que o povo fez. Se voltou para cuidar das coisas que estavam ali. Mas quando nós nos levantamos para ouvir a voz de Deus, para crer que é um novo tempo, esse mesmo povo que se afastou é o povo do Salmo 126, que voltou e que disseram: estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso. Mas quando eles chegaram lá, que viram as dificuldades, se afastaram. E às vezes nós ficamos assim. Entramos num culto, vamos para um momento festivo na igreja, e somos tocados, saímos dali cheio da presença de Deus. Que coisa maravilhosa, Senhor, eu vou reconstruir, eu vou trabalhar na tua casa, eu vou fazer. Mas quando o inimigo se levanta, entenda, nós somos provados todos os dias. Se Deus está te chamando, entenda que todos os dias você vai enfrentar batalhas. E você já viu algum assaltante ir num lugar que não tem algo precioso, algo valioso, algo que interesse a ele? Assim é o inimigo das nossas almas. Ele quer tirar aquilo que é valioso da tua vida. Ele quer tirar o valioso de Deus de dentro da tua casa. Ele quer tirar o valioso que Deus acrescentou sobre você. E pastora, como que ele tira? Te desanimando, te parando, te frustrando, te decepcionando. Mas quando eu não olho para homens, mas eu olho para o Senhor, quando os meus olhos estão voltados para o Senhor, tudo que acontece aqui são coisas passageiras, mas aquilo que vem do alto permanecerá sobre a tua vida em todos os teus dias. Entenda que vem do alto a graça, vem do alto a bênção, vem do alto a glória de Deus sobre a tua vida. Aquele que está sentado ao teu lado não pode mudar a tua história. Aquele que está sentado ao teu lado não pode trazer um novo tempo para você. Mas aquele que se faz presente no templo e que diz: eu vou encher, eu vou derramar glória, eu vou encher de tal forma que muitos não vão compreender. É tempo de Deus na nossa vida, querido. E de entender que quando você está cheio da presença de Deus, coisas grandes vão acontecer. E às vezes nós ficamos presos a detalhes, presos às coisas que nós vemos, às limitações. Mas quando você se levanta, Deus derrama. Quando você está na presença de Deus, na casa de Deus, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo vem sobre você. E as preocupações que você tem com casa, com família, com filhos, com negócios, com trabalho, tudo aquilo eu te convido a colocar na presença de Deus hoje, no altar do Senhor hoje. Entender que seus filhos, querido, de tudo aquilo que você viveu e aprendeu, Deus fará com que seus filhos cheguem muito mais além do que você chegou. Deus fará com que a tua casa cresça além daquilo que você alcançou. Deus fará com que seus filhos vivam o propósito do Senhor. Deus tem nos chamado a viver essa geração, a geração do propósito de Deus. De uma geração que não mede esforços para estar na casa do Senhor. De uma geração que não guarda os seus talentos. De uma geração que não fica chorando, se lamentando. Mas de uma geração que diz: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, ó Deus, nesse tempo. Usa-me, Senhor. Que seja como um louvor que se cantava antigamente. Foi até da igreja Nova Vida do Alcântara. Que não passe de nós. Que não passe de nós. Que quando nós ouvimos a palavra do Senhor dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que você possa dizer: Senhor, que não passe de mim nessa noite. Que não passe da tua igreja, Senhor. Que eu saia daqui para viver esse tempo
tempo novo, esse tempo de novidade, de saber que Deus tem nos chamado para sermos igreja dele, cheio da presença dele. De quando olharem não vão ver um templo, mas vão ver aqueles que estão no templo. Vão dizer: aquele é da PIB de Trindade, ela é da PIB de Trindade. Olha o que Deus tem feito dentro da PIB de Trindade. Quando nós nos unimos em oração, pessoas vão entrar por essas portas, atraídas não pela beleza do templo, mas atraídas pela grandiosidade da presença do Senhor no templo, atraído por aquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar. Nós temos orado, enfermos são curados, vidas são transformadas, pessoas são atraídas pela presença do Senhor aqui nessa casa. E quando você orar, tenho dito muitas vezes e volto a repetir: os de perto, os de dentro da casa verão, e os de longe saberão. Deus está fazendo coisas grandiosas naquele lugar. Deus está fazendo coisas grandiosas naquele lugar. Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Não importa onde você mora, não importa onde você trabalha, vão olhar e não vão entender o que aconteceu. Você vai saber: é a glória da segunda casa, é a glória do Senhor sobre a minha vida, e é a glória de Deus que nos convida a viver esse tempo novo. Vamos nos colocar em pé, querido. Eu te convido a se colocar em pé. Tem templo para ser reconstruído, tem casa para ser reconstruída, tem lugar da habitação para ser reconstruído. Quando o povo voltou, eles começaram pelo altar. Voltaram felizes de um tempo de cativeiro. O altar hoje, que você possa dizer: Senhor, o teu altar sou eu. O teu altar é o meu coração. Eu não conheço a grande maioria das pessoas que aqui estão. E talvez quem está sentado ao teu lado também sequer sabe o seu nome. Mas Deus sabe. Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua intimidade. Deus conhece. Quando nós entramos aqui hoje, a pastora Luciana perguntou: pastora, tem algum louvor para a ministração desse culto hoje que a senhora deseja que cante? E aí eu falei para ela: canta aquele, se eu não tenho a ti, não tenho nada. E ela: mas eles já vão cantar. Eu: glória a Deus. E eles vão cantar novamente esse louvor. E eu quero te convidar a vir aqui à frente, para a gente orar junto, para viver esse tempo. Talvez você tenha entrado aqui enfermo, decepcionado, porque você tem orado e nada acontece. Eu não te prometo cura, mas eu te prometo a paz que excede a todo entendimento. Eu te prometo um Deus te sustentando todos os dias da tua vida. Eu não posso dizer para você que você vai sair daqui curado, mas eu posso dizer para você que você vai sair daqui de uma forma tão maravilhosa, que você mesmo não vai compreender. Às vezes nós enfrentamos batalhas na vida pessoal que ninguém sabe, mas Deus conhece todas elas, e Ele é suficiente para nós. E eu quero que você conheça esse Deus que vai ser suficiente na tua vida, na tua caminhada, das preocupações que talvez você esteja, porque a semana vai iniciar, de palavras que estão liberando sobre a economia mundial. Mas eu conheço um Deus que tem me sustentado todos os dias, que todos os dias que eu acordo eu digo para Ele: Deus, muito obrigada, porque mais uma vez Tu estás soprando fôlego de vida sobre mim. E a maior riqueza que nós podemos ter é isso que o Senhor falou através da boca do profeta Ageu: ter glória, ter presença. Vem aqui, para que essa glória tome conta da tua vida.
Vem aqui para que você saia daqui para viver esse novo tempo. Vem aqui para a gente ir no altar do Senhor, viver, se derramar, e talvez coisas que você nunca sentiu, mas que eu tenho certeza que o Espírito Santo está liberando sobre vidas aqui hoje. Vem aqui você que deixou o teu ministério para trás. Vem aqui você que disse que nunca mais eu vou subir no altar. Você que disse nunca mais, vem aqui para envergonhar o inferno e dizer nunca mais é para você, Satanás, porque a glória da segunda casa, eu quero me disponibilizar, Deus. Diga para Ele: Senhor, eu quero estar disponível para a Tua obra. Talvez você não conheça, não tenha tido ainda um encontro com o Senhor. Eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma Nós vamos orar. E você pode vir para cá, você que nos assiste também. A presença do Senhor te alcança aí aonde você está. Te alcança nesse hospital, te alcança nesse presídio, te alcança, porque a presença não está limitada ao lugar. O povo foi levado cativo, mas a presença do Senhor não estava limitada. A presença do Senhor é o que muda, que reescreve a história. E basta você dizer: Senhor, escreve uma nova história nessa noite. Reescreve a minha história. O inimigo pode ter dito: vai ser destruído, está marcado, fez pacto. Mas o sangue de Jesus quebra toda sentença. A glória do Senhor, a unção despedaça todo jugo, querido. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
de tudo aquilo que o inimigo tentou escrever sobre a tua vida, sobre a tua história. O sangue de Jesus apaga, e o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. Estenda suas mãos para cá. Senhor, aqui está teus filhos. Pai, aqueles que ouviram a tua voz e que vieram, Senhor, no teu altar. E eu creio, Senhor, que no teu altar há cura. Eu creio, Senhor, que no teu altar há mover da tua presença aqui hoje. Eu creio, Deus, que as vidas que aqui estão sendo tocadas pelo mover do teu Espírito Santo. Pai, nós oramos para que toda sentença, que toda enfermidade, que toda angústia, que todo medo, que toda tristeza profunda seja cancelado em nome de Jesus. Que eles vivam, Senhor, a plenitude da tua glória, da tua presença. E daqueles, ó Deus, que não vieram aqui, mas que também no seu lugar estão clamando: Senhor, enche a minha vida. De muitos que estão orando: Senhor, muda a história da minha casa, muda, Senhor, a história do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Que nesta noite, Senhor, eles venham viver a grandiosidade do fluir da tua graça, Senhor. De lares que estão sendo alcançados aqui hoje, de sentenças que estão sendo canceladas, mas o derramar da tua glória, Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse novo tempo. Restaura, renova, enche, Senhor, e derrama sobre eles a tua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastora.